Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o Nove Pirata, irmã nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Kaoru Hana Warin Tosaku. Eu sou o Raul e, só queria um bolinho, né, cara? Isso resolve qualquer problema. Um bolinho com café? Um bolinho? O café eu tô tomando aqui, falta o bolinho. Você é japonês, Vulpix. Você tem que estar tomando café o dia inteiro por causa do trabalho. Tudo bem que o Brasil tá indo pro meu caminho. Café com Red Bull. Mas hoje é folguinha. Hoje é sábado. Sabadou. Hoje é de Deus? Hoje é dia de descansar. Inclusive, dormir muito bem. Hoje é dia de ousadia. Hoje é dia de cachorrada. Inclusive, tá tocando. Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cachorrada. O quê? Hoje eu quero trair a minha namorada. Tá podendo? Hoje eu vou pixel pra toca. Spotify não vai bloquear nada aí não, de novo? Rock funk não dá problema, cara. Loucura isso. É que o Spotify só bloqueia a música. Nossa, tá arrumando problema com a galera aí. A minha frase vai ser uma pergunta, na verdade. Ô Raul, me tira uma dúvida. A Kaoru, ela é maior ou não do que o Vulpix? Qual é o tamanho dela? Pequena. Pera aí, eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que ela é maior que o Pix. Eu acho que a Kaoru criança é maior que o Pix. Ô Lucas, por que tu não vai tomar no meio desse teu... Ela tem 1,47 e o Rintaro 1,82. Tá a proporção da ex-namorada do Shaquille O'Neal, vocês lembram? Que a mina tinha 1,58? Exato. Muito bom, cara. 1,47, velho. Não, e eu gosto muito de uma comparação que comparam ela com uma personagem de outra mina que tem a mesma altura daquele anime do cara que tem as 100 namoradas. E aí tu vê como, tipo, o design faz toda a diferença. Que as duas têm a mesma altura, só que uma parece que tem 12 anos e a outra parece realmente uma adolescente. E eu gosto quando a pessoa fala, a minha frase de abertura vai ser essa, mas também não se apresenta, só pergunta. Não, é só o Lucas, todo mundo sabe que sou eu. Todo mundo sabe que eu sou o Lucas, olha lá. Alguns podcasts, bastante podcasts atrás, o povo não sabia não, esse detalhe. Exatamente. É há um podcast atrás, cara, mas, tipo, literalmente, ó, lá na Animisc. Aliás, o Lucas atravessou o Carlos, né? Lá aí. Você que gosta de sair pelado aí. Não sei de nada não. Ouça num podcast que vai sair aí, rapaziada. Você que gosta de o bardo montando em tudo. É isso, irmão. Exatamente. Aqui é o Carlos e a verdade foi apresentada nesse anime. Os delinquentes são os verdadeiros românticos desse mundo. Todo mundo sabe disso, pô. Pô, que isso? Aqui é o Vulpix, aquele anime lá de delinquente já provou isso. Esse é o nome daquele... Ah, Windbreaker. Windbreaker, olha aí. Eu ia falar Naruto. Os caras que eles brigam na escola, Naruto. Eles não brigam na escola em Naruto, eles se pegam na escola em Naruto. Isso é bem diferente. E o Windbreaker também, então tá tudo certo. Mas a escola é lugar disso. Os caras vão achar que ser delinquente no Japão vai ser legal, porque todo do anime de delinquente, os caras são bonzinhos, os caras com certas coisas, tipo, os caras fazem o bem. E não é bem assim também. Tô torcendo pra essa onda de delinquente aparecer depois um anime de crawls aleatório aí pra todo mundo ter um pouquinho de noção. Pra isso, mais a delinquente apaixonada após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Volta com os e-mails. E aí, Valente? Opa! Bora ler os comentários da galera? Bora. Então vamos ler os comentários lá do Spotify. O primeiro é dele, do Guts, que comentou, né? Na verdade ele fez uma pergunta, baseado no Papo Nerd com Elas 22, lições de Frieren e o tempo. Ele perguntou, é a Cakes do Nerdcast? É ela mesma. A Cakes agora tá fazendo parte do Papo Nerd com Elas, além de outros projetos muito legais. Continuando aqui com o Gui do Cafezinho Gelado, ele perguntou, kkk, o maior desafio do Game Show é entender os jurados que deixam ainda mais confusos, mais roubos que no Brasileirão. No fim, quem ganhou de verdade foi o público, com o clima tenso entre os brothers. Isso foi eu que falei, tá? Queremos mais episódios de Game Show com mais participantes para ver ainda mais confusão
tiozão, até eu achava que o Ban tinha cabelo branco. O Ban, vocês dizem, eu não vi o Game Show, gente, mas o Ban eu acho que é o do Nanatsu, né? Que doideira, né? O Lucas, quando tá jogando, de repente, ele não enxerga as cores direito. Ele descobrindo que é daltônico no meio da gravação, né? Exatamente, não, porque o cara que tem cabelo azul, o cabelo é branco, o cara que tem o cabelo branco, o cabelo é azul, sabe? Entendi. É só loucura. Sobre as regras, na verdade, como esse era o primeiro programa, né, foi um grande teste. Um pilotão, né? Exato. Inclusive o programa gravação teve 2h30. O cast ficou com 40 minutos. Olha só. Pra vocês terem uma noção de tanta coisa que a gente descartou. Mas eu vou te falar, tá? A gente já teve experiência disso lá no Catum. E a coisa mais legal de todas é a discussão, a doideira, a brigaiada, o clima tenso entre os brothers. Então, exatamente. Eu acho que vocês estão indo pelo caminho certo. Porque só tem canalha nesse grupo, mano. O Vulpix e o Lucas são os maiores roubões desse grupo. Olha aí. Também tem comentário do Kirin. Ele fala sobre o MDA 232, Game Show, Quem Sou Eu? Também do Game Show, né? Ele falou que acertou Arias, a Zero Two e a Tika. Essa nem ele acreditou que acertou. Acho que vocês são muito rígidos com algumas regras e seria bom se incluísse alguma forma de ganhar 2 pontos ao invés de 1 ou 3. Então, a gente tava testando, como a gente falou, mas os próximos com certeza vai ser um pouquinho diferente. Aí, ó, não foi tão difícil, teve gente que acertou, pô. Acertou mais que a gente. Pô, e o legal é, pô, a galera participando junto, né? Isso que é da hora. Se o cara já acertou uns 3, aí é sinal de que então dá pra adaptar um pouquinho mais e dá pra, deixar show de bola pra galera. Exatamente. A Lari comentando no MDA 231 de Akatsuki no Yona. Assisti o anime na época que saiu e fui pro mangá. Acompanhei por um tempo e acabei deixando de lado. Mas quando a JBC já tinha lançado alguns volumes, comecei a comprar justamente porque já tinha perdido a esperança de que havia um anime continuando a história. Felizmente, com o término do mangá, veio a boa notícia. Teremos anime de novo. Ansiosa por essa ótima história, vou continuar lendo o mangá porque é muito bom. Akatsuki no Yona e ele já não é de ontem, não. Já faz um tempinho que esse anime / mangá, ele é bem conhecidinho, né? E assim, eu fiquei feliz dele ter saído ali da lista de futuros podcasts, porque ele já foi pra lista e voltou umas 3 vezes, finalmente o episódio saiu. Pra quem não sabe aí, galera, isso acontece, hein? Acontece bastante. Exatamente. Às vezes acontece da maioria dos integrantes daquele episódio específico não poder participar, e aí a gente tem que mudar, aí voltar pro final da fila, e às vezes o que você pediu, às vezes ele só não foi gravado porque não rolou, mas vai acontecer, uma hora chega. Mas, lembrando, sempre deixa aqui nos comentários, tanto no Spotify, no site, enfim, quero podcast desse, porque se muita gente comentar sobre tal anime, tal mangá, aí fica mais fácil da gente trazer, só parafraseando aí. Mais uma mensagem do Cafezinho Gelado, e ele fala sobre o MDA 233, One Piece, a série, né, o live action, parte 2. One Piece é a minha obra preferida, só perde pra Tengen Toppa Gurren Lagann. Olha aí, um fã de Gurren Lagann. E ver as pessoas reclamando de cor de personagem ou traços físicos não entra na minha cabeça. Eu até entenderia americanos ou japoneses reclamando por conta de não estarem acostumados com a miscigenação, mas brasileiro reclamar é PQP. Por mim, mudava, era tudo mesmo e que se dane. A história é sobre liberdade e todo mundo pode fazer um banquete junto. O bando tem branco, negro, tritão, caveira, rena e tem dragão viking vindo aí. Olha o spoiler, olha aí. Não sei, hein? Pode ser que não. Eu acho que live action não chega aí, não. Tudo bem. Mas eu também acho que esse personagem também não vira no bando, não, porque ele não cabe no navio. E eles vão precisar de um navio novo, né? Se bem que eles já estão num lugar onde tem árvore gigante pra cacete, dá pra fazer um navio lá, mas aí vai demorar um tempo. Não, mas ele precisa de um navio de um tamanho de uma ilha, né? É verdade. Porque esse personagem tem fucking 60 metros, bicho. É verdade. Continuando, o Odair no MDA 234, o ano Ato 1. Agradeço a todas as frases que desejam minha vida eterna, mas ainda quero o cast de Persona 5. Tem o cast de Persona 5 lá no Grindcast, hein? Eles falam tanto do game quanto do anime, procura lá. Um castzinho de que? Umas 15 horas? Coisa pouca? Vai matar toda a vontade dele de Persona 5. Vai ficar uns 5 dias ouvindo o cast, aí você vai ver que legal. Mas o pessoal do Grindcast faz uns cast muito bom, vai lá ouvir. Carlos Mateus Leite falou sobre o episódio Game
Show, quem sou eu? E ele desmentiu o Lucas aí, mais uma mentira do Lucas deslavada. Ele falou aqui, ó, o arco e flecha é considerado uma arca branca pela legislação brasileira, pois é um instrumento perfurante e cortante que não utiliza fogo ou explosivos para funcionar. Ele se enquadra na categoria arma branca própria, feita para atacar, defender. Aí, tá vendo? Mais uma mentira do Lucas. Olha aí. Engraçado é porque o assunto de arma foi cair justo na mão do Carioca, né? Que universo, né? Ele que deveria entender do assunto, né? Continuando, a Lari aqui no MDA 233 One Piece Série Live Action Parte 2, falando que amei demais a segunda temporada, só quero muito mais. Chopper, super fofo. Pô, não tem como, né? Não, a segunda temporada chorei 2 vezes nela. Só uma no começo e uma no final. Só pra bater. Só. Se você acha que não ia chorar com bichinho de pelúcia, meu amigo, você ia chorar sim. Não, pô, os caras fizeram muito na maldade. O Chopper tá o rosto do Chopper é a coisa mais fofa do mundo, assim, a coisa mais expressiva de animação possível, né? Bom, Valente, bora pro episódio da semana? Bora. Partiu. De volta com o nome original, Kaoru Hana Warin Tosaku, ou The Flagrant Flower Blooms with Dignity. Ou a flor perfumada que floresce com dignidade, né? Exatamente. É bonito, né? Bonito. Do gênero Slice of Life, drama e romance. E se dependesse do Lucas, vai falar que não tem da Slice of Life. E culinária, né? E bolo, né? E bolo. E bolo, Masterchef. Com 13 episódios, estreou no dia 6 de julho de 2025 e teve seu último episódio no dia 28 de setembro também de 2025. Aqui no Brasil você pode ver dubladinho lá na Netflix, do estúdio Cloverworks, né? Estúdio aí que está super popular, porque é estúdio de Spy Family, Sono Biscuit Doll, entre outros. Inclusive, os 3 saíram na mesma temporada, tô só pra avisar, teve esse detalhe. Exatamente. Nem lembrava disso. É, meu amigo. Do diretor Miyuki Kuroki, que é diretor de Abeki-chan no Sailor Fuku e The Idol Master Side M. Ou seja, o Guaraná já gosta. Idol Master? O que seria esse Idol Master Side M? Não faz pergunta difícil. Pô, você vai perguntar isso pra mim? Side M mostra o lado dos masoquistas. É o Idol Master que tem meninos ao invés de meninas. É o M de meninos, e não M de meninas. É The Idol Master Side Másculo, é isso? Tá escrito ali, gente, é um pack variado ali. É que... é verdade. E todo Idol Master carrega 3 números assim no título dele. Interessante. Esse anime tem dublagem pelo estúdio IU no Brasil. Com direção de dublagem de Úrsula Bezerra, e eu fico muito feliz de ver que ela tá dirigindo dublagem, ela que passou por câncer e tudo mais, né? Torcemos por você, Úrsula. Olha aí. A fonte é o mangá do App Magazine Pocket, da Kodansha. No Brasil é publicado pela MPEG, a autora Saka Mikami. Quase, hein? Mikami Saka. O Mikami Saka, né? Até a gravação desse episódio, conta com 22 volumes e continua. É, meu amigo. E aí, Vupix, o que se passa em Kaoru Hana Warin Tosaku? Esse anime, como diz o Carlos, né, em off, esse anime de romance mela cueca. Existem certas terminologias que você consegue entender o romance. Consegue. Você tem os romances mela cueca, você tem as comédias românticas tradicionais, você tem os animes que são o romance de... Que é um pouquinho diferente do mela cueca, que são os romances de colegial japonês, que é, sei lá, Kimi no Todoki. São um porre. Essa é a realidade. Você tem o romance triângulo amoroso, você tem vários desse tipo de coisa, assim. E por aí vai. Tem o romance depressivo. E este, como é um romance mela cueca, é aquele tipo de historinha que vai te dar uma aquecida no seu kokoro, sabe? No seu coração, porque é um romance fofo, é um romance bonitinho, que tá lá só pra você se divertir, pra você não se estressar. É uma história onde se passa com 2 protagonistas, né? O Rintaro, que é um delinquente loiro de piercings, né? Que muitas vezes ele é julgado pelas outras pessoas, né? Que não conhecem ele, como uma pessoa que tá sempre de cara fechada, que é um cara que vai arrumar briga com todo mundo, e que na verdade é totalmente o oposto, né? O Rintaro é um cara muito good guy, ele é muito gente boa, ele é muito fofo com as pessoas, só que as pessoas julgam ele por causa disso, né? Eles têm um preconceito. É que já dizia a Titi em Dragon Ball, né? Pintou o cabelo de louro, é delinquente.
delinquente. Então. É esse o estereótipo que criam em cima dele, né? Esse rótulo que botam nele. E se for mulher, como é que o Lucas fala mesmo? Não, esquece isso aí. Esquece isso aí. Deixa um episódio sem polêmica, por favor. Temos também a outra protagonista, uma fofa, que é a Kaoruko Waguri, né? A menininha Waguri, que ela, né, é uma menina que não julga o Rintaro, igual as outras amigas dela fazem, ou as outras pessoas fazem, pelo estereótipo que colocam em cima do Rintaro, né? Ele se parecer com um delinquente por causa dele ser loiro com piercings. E até que então, né, os dois descobrem que eles são de escolas opostas, né? Que é uma do lado da outra. E essas escolas, a escola Chidori e a outra escola Kikyo, que é uma escola de elite. Elas se odeiam e não se suportam. Até que eles descobrem que um é de cada escola e eles começam aí uma amizade, né? Uma amizade proibida. E aí vai surgindo fortes emoções, né? Entre esses dois personagens. E é assim que começa a história. Clássica, entre aspas, desconstrução do Romeu e Julieta japonês, né? É tipo isso. E é bem isso mesmo, mano. Tanto é que ele me lembra muito, se você parar pra analisar, um anime de algumas temporadas. Algumas temporadas não, já deve ter uns 3, 4 anos, que é aquele Gashuko Gakkou no Juliet, que o mangá já foi finalizado e tudo mais. Muito mais que 4 anos, pô, eu acho. Talvez. Que eu li um mangá muito bom, aliás, e ele era mais ou menos minha pegada, só que se em vez de ser em colégios diferentes, era um colégio, só que aí tinha, tipo, 2 facções, que teoricamente, cada facção era de um país ali e tudo mais. Era não olha assim, já faz muito tempo, eu já não lembro tão. Que eles usavam roupa preta, outros usavam roupa branca, né? Exatamente. Então é mais ou menos a mesma pegada. Tanto é que a galera da roupa preta, que era do protagonista lá em Juliet, era a galera mais bruta, mais na pegada delinquente. E a galera da roupa branca era mais na pegada naquela jeito mais nobre, mais rebuscado, né? Elitizado. E aqui é a mesma coisa. Tipo, o Kikyo é das meninas, no caso, que é a galera mais da elite. Um colégio de alto nível, tem mais etiqueta. E quanto a galera de Chidori é o colégio público ali, que é uma galera mais bruta, né? Os delinquentes. Mais humilde também. Mas acho que a palavra acho que é mais bruta mesmo, porque não é só pobre, né? Porque, por exemplo, a Kikyo, a própria Kaoruko, a Waguri, ela é pobre, ela não é uma pessoa rica. Mas ela é bolsista lá, né? Ela é bolsista, exatamente, entendeu? Então, tipo assim, não é que é uma colégio de exatamente pessoas ricas. Tem pessoas ali que estão numa situação não tão boa. É que é uma escola de elite, né? Ou você é muito rico, ou você ali é uma pessoa que se destaca a ponto de conseguir uma bolsa. Exatamente. E a escola do Rintaro é aquela escola onde a pessoa não precisa ter nota muito boa pra entrar. Tanto que é vista como uma escola de delinquente pela outra escola, né? Da galera que só entrar no colégio só pra dizer que tá estudando em algum lugar. E eu vou dizer uma coisa, tá? Fazia muito tempo, muito tempo mesmo, talvez alguns anos, que eu não pegava pra ver um anime de romance, assim, que ele fosse, assim, um romance no geral, né? Eu não pegava pra assistir. E esse aqui é um dos animes de romance que eu acho que eu não me senti entediado em nenhum episódio, sabe? Pra mim, todos os episódios foram interessantes e tinha alguma coisa pra agregar. Ele é mais do que um anime de romance, né, Vulpix? Ele não é romance só por ser romance, ele quer te ensinar alguma coisa, parece. Na verdade, ele fala de uma temática que eu ia falar atual, mas nem é tão atual assim do Japão, já faz alguns anos que tem um movimento ali, uns 10 anos e tal, que a indústria japonesa tá batendo ali nessa questão de bullying, da pessoa se sentir valorizada, né, da questão da pessoa se sentir bem consigo mesma e as pessoas em volta, né, mostrar que, tipo, que as pessoas podem ter amigos e tudo mais, né, porque a gente tem aquela questão do Japão, né, como visto, o Vulpix pode falar muito melhor que a gente sobre a questão do bullying, que é muito forte, de ver as pessoas como castas, né. Eu não estudei em escola japonesa por causa de bullying, né, porque meus pais tiveram medo que eu, como estrangeiro, apesar de eu ter essa cara de japonês, eu sou estrangeiro, né, aqui, pelo japonês, sou considerado como um não japonês. Então, meus pais tinham medo que se eu entrasse numa escola japonesa, eu sofreria bullying. Tenho parentes, assim, que moravam aqui, que aconteceu isso. Embora ele seja muito cara japonês, o primo meu, aconteceu isso com ele, sabe? Tipo, e era complicado pra ele, porque ele tinha que ir pra escola e todo dia acontecer essas coisas. E são coisas que acontecem. Uhum. Então, o bullying, ele é muito real. E é coisa que o Tintaro sofre também, né? Mas dele é pelo caso dele, de julgarem ele por parecer um delinquente. Então, são coisas bem complexas, né? Que o Japão tá tentando mudar, como você mesmo disse. Mas assim, no caso do Rintaro ali, ele pega, tipo, claro, essa temática assim, mas o anime ele não trata muito sobre os delinquentes, como, assim, do bullying em si. Ele pega esse ponto e traz pra um clichê dos personagens que, o cara que é loiro tem cara de cara meio fechada, assim, e aí ele é delinquente. Ele pinta o cabelo depois porque ele quer se sentir melhor, porque ele conhece um chefe lá que é loiro, e ele fala, eu quero ser que nem esse cara. Mas
Mas antes dele pintar o cabelo, antes dele ser loiro, ele já sofria com isso. Era só pra ele ter a cara fechada, ele tinha a cara fechada, as pessoas já achavam que ele era delinquente, que ele tinha cara de mal. A gente falou sobre bullying, mas bullying não tá ligado só diretamente, né, a você ficar zoando a pessoa. Também aquela questão de você classificar uma pessoa como algo sem conhecer, porque, se tem tanta pessoa no mundo, eu não vou ficar perdendo meu tempo querendo conhecer essa pessoa parece isso aqui parece isso aqui, e acabou. Mas aí é mais uma questão de preconceito. E é classificar a pessoa como algo, né? É um preconceito, concordo, é um preconceito. E o anime bate bastante nesse tema e o Japão passa muito por isso, né? Então, eu acho que no caso do Kaoru Hana ali, ele pega muito mais no preconceito do que realmente no bullying. Até na questão realmente da diferença dos colégios, né? Porque tem-se tem-se essa questão das pessoas dentro do mundo do protagonista, né? De as pessoas realmente verem o Rintaro como um possível delinquente, né? Um bully, porque ele é um cara grande, um cara alto, um cara fechado, loiro, usa brinco, tudo mais. Então, tipo assim, ele já era um cara que se destacava pela questão física dele. E aí ele acaba assumindo pela persona dele, realmente o arquétipo do delinquente. Mas assim, antes disso, no arco dele como criança ali, quando aparece, quando ele fala com a mãe dele e tudo mais, eu vejo, pelo menos a forma como eu interpretei o anime, que ele era muito mais um cara deslocado, que não tinha confiança nas pessoas, do que realmente um delinquente. Eu vejo que ele começa a se destacar realmente como um delinquente, né? Justamente porque junta essa questão dele de ser uma pessoa introspectiva, né? Ser um cara tímido, com o cara que pintou o cabelo, com o cara que usa brinco e tudo mais. Tanto é que a mãe dele, é uma coisa bem legal do anime, que a mãe dele, ela pinta o cabelo junto, justamente para poder falar assim, cara, você não tá sozinho. Você não achar que você tá se destacando sozinho, eu vou pintar meu cabelo junto aqui pra você vir comigo. Inclusive, é uma das cenas mais bonitas do anime, onde os ninjas cortadores de cebola aparecem, né? Que é quando ele tá lá na casa dele com os amigos, na casa dele tá cheio de amigos pela primeira vez, a mãe dele faz um almoço pros amigos, não sei o quê, e quando vai ver, ela tá na escada, chorando, vendo o filho, né? O episódio mais bonito, mais bem feito do anime inteiro. É disparado o melhor episódio. Do 9 pra frente é só cortadores de cebola. Entendeu? E assim, a mãe dele é, pra mim, o melhor personagem do anime. Totalmente. Assim, tipo, em questão de escrita, a mãe dele é o melhor personagem do anime. Kaoru Hana é o Toradora da nova geração, né? É mais ou menos assim, né? Toradora do milênio. Porque o escopo do personagem principal é muito parecido, né? O conceito da obra, né? A diferença é que se ela, em vez de ser uma comédia onde um personagem que é muito bonzinho, mas que na verdade é visto como um delinquente, ele se apaixona por uma pessoa que era encrenqueira, ele se apaixonou por uma pessoa que na verdade vê as qualidades das pessoas, né? E eu acho que o bacana é que, como o anime, ele trata isso, porque a gente vê pelo Rintaro, a gente fala, não, mas o Rintaro, ele é visto como o cara que, ele trabalha com a mãe dele lá no restaurante, ele tá naquela escola de quem não tem nota muito boa, ele realmente não tira nota muito boa, né? Só que aí, a gente vê que não é só essa pessoa, né, esse tipo de pessoa que passa por isso. A gente conhece a Subaru, né, que é a menina do cabelo prateado, que ela passa exatamente as mesmas coisas só porque ela tem o quê? Cabelo platinado, só porque ele é diferente. Tanto que qualquer pessoa que vai falar do cabelo dela de qualquer forma, já bate ali um gatilho nela, né? Tanto que, se eu não me engano, na primeira cena, eu acho que a criancinha vai falar assim, nossa, seu cabelo é platinado, ela já dá uma tremida. Aí ele fala assim, não, você é estrangeira, seu cabelo é muito bonito. Aí ela dá uma respirada. Mas você vê que ela passa por gatilhos porque ela é classificada por causa do cabelo dela, né? Então, mano, é um processo temático da obra isso, né, cara? Tipo assim, essa construção desse, como o Lucas falou, né, desse preconceito, né, desse julgamento que a gente tá sempre apresentado. Então, o tema principal da obra é essa questão de separação e de pessoas, assim, antes mesmo de você conhecer elas, né? Vamos colocar assim, né? É basicamente esse processo temático. E por isso até a abordagem, em certo sentido, é diferente pra obra, né? Quando eu brinquei com o Toradora, ele vai ter uma abordagem. Se a gente for pegar, tipo assim, arquétipo dos personagens, alguns personagens até se parecem, né? Tipo, os dois personagens protagonistas se parecem, a mina do cabelo platinado, ela se parece com aquela minazinha que era a atriz de Toradora, né? Tipo, como... De cabelo azul. Como ela é espelhada no personagem, no protagonista, né? Que os dois tinham problemas, em certo sentido, parecidos, né? De questão de terem esse preconceito. Os dois de cabelo vermelho são meio mais espivetados também, né? Que é a minazinha de cabelo vermelho. Então, tipo assim, arquétipos de personagens, vocês têm muito parecidos, só que a forma de você abordar a narrativa da obra, e principalmente a partir do processo do tema, aqui é bem diferente. E aí, com isso, cara, o que eu acho mais interessante de Kaoru Hana é como ele inicia a obra, né? Porque como o Vulpix ele apresentou, ele é um romance que ele te leva muito bem pela obra, né? E é mais interessante isso, que ele tem um timing lento para construir a obra. Não é um timing de desenvolvimento rápido, nem nada assim, não. Ele é bem lentinho, bem no tempo dele. Tanto que é uma obra que tem até um
arquétipo de história, né? Um arquétipo de roteiro bem simples, porém é um mangá que tem 22 volumes e continua. Né? Não, então é o que eu ia falar, porque na verdade, inicialmente, quando você vai apresentar a obra, você não introduz o processo de romance logo. A gente sabe que vai desenvolvendo um romance, diz que as coisas estão sendo introduzidas ali e tal, mas o que eles apresentam ali é o conflito, né? Que o conflito vem junto com o processo temático da obra, né? E o conflito explicitamente apresentado é o conflito das escolas, né? Tanto que, tipo assim, o início da obra me pegou mais, muito maior grau, por causa desse conflito das escolas e principalmente pela trama que eles colocam ali a partir da personagem da Subaru, que era tipo assim, cara, a Karoku, ela é uma bolsista, então, tipo, se te verem com ela, pode dar problema. Quando eles começam a construir esses tipos de narrativa, da separação de casta, desse tipo de conflito, né, ali, eu acho que a obra ali, ele vai amarrando esse processo tão bem, na verdade, da separação do romance, que a gente já sabe o que vai acontecer, porque no primeiro episódio tu sabe que vai acontecer um romance, né? Com certeza. Então, tipo, como eles vão introduzindo essas barreiras ali, eu acho que é por isso que o início da obra, ele vai te pegando tão bem, porque as coisas vão sendo tão bem construidinhas ali, sabe? E o tempo que é gasto nas dúvidas dos personagens, especialmente do Rintaro, a gente vai acompanhando aquilo ali, a gente vai mastigando aquilo e vai sendo bem interessante na forma como vai sendo construído, entendeu? Porque se não tivesse isso, ficaria só o Mela Cueca que a gente tá falando, de tipo assim, o Rintaro fazendo, mas eu não sei se ela gosta de mim, mas é isso. Viraria quase um Kimi no Todoketo. Essa obra, ela não perde tempo com coisas insignificantes, sabe? Como você disse mesmo, tipo, vai se tornar tipo um Kimi no Todoketo. Ele tem essa dúvida, né? A gente sabe até o último episódio, até o penúltimo episódio, né? Ele fica naquela dúvida de que qual é o sentimento que ele tem e como que ele pode transmitir esse sentimento. Às vezes ele nem pensa como é que ele pode transmitir, ele quer entender o que ele sente. Ele também só tá vivendo aquele momento. Outra coisa também é que eu enxergo que esse anime, ele tem muitos subtextos, né? A gente não tá falando só sobre o caso do Rintaro com o sentimento dele, ou da Kaoru com o sentimento dela, e também nem só sobre os conflitos entre as escolas dele. Também tem os subtextos, principalmente da parte da Subaru, a Subaru Hoshina, que ela tem o trauma de infância, né? Que ela repudia, né? Ela não gosta de estar perto de homens por conta do que ela passou, né? Por causa do cabelo prateado dela, que ficavam zoando que ela tinha um cabelo muito feio, que ela tinha um cabelo anormal. E a única pessoa que esteve do lado dela desde a infância, que aceitou ela, foi a própria Kaoru, a Waguri. E por isso que a gente começa a pensar, nossa, por que a Subaru ela é tão pegada na Kaoru? A gente entende, né? A gente acaba entendendo por que a Subaru ela quer tanto proteger a Waguri, porque ela tem medo que faça algum mal por uma pessoa que ela tem tanto carinho, né? Uma pessoa que aceitou ela. E a gente acaba entendendo isso. E outra coisa, não tem nenhum personagem aqui do elenco do elenco todo de personagens que eu achei que, pô, esse cara é inútil tá aqui, sabe? Eu acho que todos os três amigos do Rintaro, eles são muito bem divididos na parte do o que cada um vai fazer aqui, sabe? Tipo, tem aquele o Sami, que é o ruivo, né? Ele claramente tá ali como o cara que é, tipo, é o cara mais, sabe, da vibe, da boa vibe, que tá ali pra quebrar o gelo de tudo. Tem o cara que é o mais tímido, que é o Natsuzawa, que, assim, eu acho que todo mundo vai fazer um chip com a Subaru, né? Que vai fazer o par romântico com a Subaru. Acho que vai fazer isso. Com certeza. É a Subaru com o próprio Uzami, porque aí é personagem invertido e polo invertido, tem esse processo narrativo muito tranquilo. Desde o começo até o último episódio dessa primeira temporada, pra mim ficou muito mais claro que se rolasse um segundo casal, seria o da Subaru com o Natsuzawa, né? Que desde o começo tem aquele conflito entre os dois. Não, vai rolar. Até porque a obra trabalha isso desde que eles entram em conflito, né? Quando eles se encontram na biblioteca, o Natsuzawa que entra em conflito com a Subaru e a Subaru com ele. Depois é ele que enxerga ela, né, na questão das rosquinhas lá, dos donuts, né? Isso. E eu acho que tem outra coisa, não só sobre os dois, mas tipo, até o do Rintaro com a Waguri. Eu acho que a autora, né, ela trabalha de forma muito orgânica, muito natural. Você vê que não tem nada forçado ali. Tá tudo indo conforme ela tem que seguir, sabe? Tipo, um romance de colegial, sabe? Aquela coisa bobinha, assim, de sentimentos, descobrindo sentimentos, sabe? Ela tá se descobrindo. Eu acho que isso é o que mais pega, sabe? É o mais gostoso de assistir desse anime. Mas sabe
sabe o que eu acho mais interessante? A gente falou sobre os personagens principais ali, né? Sobre Tsurugi, sobre a Rushina, e ali, e até um pouco sobre a Aguri, ela enxergar o lado bom das pessoas. Só que aí acontece, a autora, ela subverte isso também. Ela é uma obra meio que sem julgamento, sabe? Porque você tá achando que eles estão fazendo errado ali, um bando de adolescente, vocês fazem a mesma coisa. Aí o que acontece? Quando a gente olha a Aguri a primeira vez, a gente acha que ela é uma princesinha e não sei o que, e aí a gente vai descobrindo que ela é totalmente diferente disso. O Natsuzawa, a gente acha que ele é o espertalhão, delinquente, né? Aquele personagem tipo Sasuke, mas na verdade ele é só o cara que queria proteger o melhor amigo, a gente vai descobrir depois. E a obra, ela pega todos esses personagens, uns mais, outros menos, e ela subverte esses personagens pra quê? Pra falar assim, ó, tá vendo? Você também julgou esses personagens de certa forma, só que esses personagens não são só isso que você pensou, eles são isso aqui também. Tem até uma brincadeira com a Yato sobre isso, né? O Yato é o personagem que parece o cara que não vai sair na briga, o cara que precisa ser protegido, e é o cara que vai lá e bate em todo mundo. Ele é o faixa preta do grupo. Exato. Então a obra, ela subverte todos os personagens pra falar assim, ó, se você tá julgando porque esses personagens julgaram e classificaram de alguma forma, você também fez a mesma coisa. É. Vocês no começo ali falaram sobre, que Toradora e tudo mais, e tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, se a gente pegar o casal de Toradora, a Taiga, né, ela é uma personagem que vai pro conflito, né, ela se fosse com o Rintaro, ela seria um personagem que ela iria com conflito com ele. A Aguri não, ela, não só ela, tá, mas todos os outros personagens, se você parar pra analisar, na maioria do tempo, eles são personagens que são resolvedores, né. O que eu quero dizer com isso? Existem problemas no anime, mas ao contrário do que acontece talvez na maior parte das obras, que os personagens perpetuam os problemas, ou perpetuam os dilemas, esses personagens, eles estão sempre tentando pensar em maneiras de resolver esses problemas. Então, por exemplo, a mãe do Rintaro, ela tenta criar situações ali, no almoço, tenta dar um toque no Rintaro lá sobre a Aguri. O anime inteiro. Exatamente. Pra tentar fazer, porque ela vê que tem alguma coisa ali, tenta fazer isso andar, entendeu? A própria Aguri, quando ela vê que o Rintaro às vezes tá meio empacado assim, ela fala assim, poxa, mas eu gosto desse cara, tá, pô, ela tenta se mover. Em certos momentos, em vez de ela só virar e ir embora, ela vai lá e fala alguma coisa pra ele, e ele mesmo, por mais que ele tenha suas dúvidas, ele tenta agir. Eu acho que o que difere muito das outras obras de comédia romântica é justamente isso, porque os personagens, eles não perpetuam os problemas que aparecem durante a série, os dilemas entre eles, né? O Natsugawa com a própria Subaru e tudo mais. E assim, eu acho que ele tem uma temática, né? Algo que ele quer tratar, que é a questão do preconceito, e aí com vários personagens ele tenta tocar nisso ali, principalmente com a Subaru e com o Rintaro, que são os personagens claramente mais fortes nisso. O anime, ele quer muito criar esse laço muito forte dos personagens. A trama, assim, o dilema inicial que a gente sempre pensou que seria o do colégio, ele é dito só como algo de temor, mas ainda não como algo impeditivo, justamente, de novo, porque os personagens são resolvedores. Então, por exemplo, os amigos do Rintaro, eles não isolam ele, nem a Subaru isola a Aguri por causa desse conflito, né, entre os colégios. Eles têm sim uma certa, como tem um preconceito, uma certa, não sei se a palavra é resistência, né, mas um certo receio de apoiar esse relacionamento, né, de falar assim, caramba, aquela mina ali do colégio, tanto é que quando a Aguri, logo dos primeiros episódios, ela vai no colégio do Rintaro, que ela não tem essa noção desse conflito, da dimensão, e o pessoal vai em cima dela, e os próprios amigos dele vão, e aí o Rintaro tem que meio que afastar a galera, mas assim, depois os amigos dele mesmo falam assim, caramba, desculpa, pô, a gente não sabia, sabe, a gente não tinha ideia que era assim. Subaru, a mesma coisa com a Kaoruko, né, depois que ela descobre que o sentimento é real entre os dois, inclusive. Sim, então assim, eu acho muito legal o que vocês falam dos personagens, mas é muito nessa questão que eu acredito, né, que eles são personagens que eles buscam resolver, eles não são aqueles personagens estáticos que veem os problemas e aí eles ficam remoendo o tempo todo, sabe, o problema, falando assim, caramba, ele é do outro colégio, ele é mais alto, ele é encrenqueiro, não, eles são personagens que tentam resolver os seus problemas, e por isso a gente acha que são personagens, assim, reais, né, são personagens verossímeis, porque na vida real a gente não fica, tipo, todo tempo, assim, claro, a gente remoe alguns problemas, mas assim, se a gente nós queremos algo, geralmente a gente tenta pensar em maneira de resolver, e personagem de anime muitas vezes tem um problema e ele fica remoendo, e aí tem vários clichês, e assim, o anime, não é que o anime seja super imprevisível, tem várias cenas que são super imprevisíveis, mas como ele trata tão bem essas questões, acaba sendo muito bom, muito gostoso de assistir. É porque é natural, né? O que você acabou de comentar sobre a questão das pessoas querendo resolver. Por que eles querem resolver? Porque, por exemplo, lá o Shohei, o Natsuzawa, o Yorita, eles são amigos do Rintaro e eles querem proteger esse amigo, né? Que sabe que ele passa por uns problemas. Tanto que eles falam em algumas vezes, não, ele vai falar com a gente quando ele precisar, pode ficar, eu conheço ele
ele não vai passar por isso sozinho. Aí você vê a Rushida, né, a Subaru falando também sobre a Aguri, não, ela precisa ser protegida, né, porque ela é muito inocente e tudo mais, mas aí no outro lado a gente vê que, na verdade, quem protege a Rushida é a própria o Aguri, e aí a gente pega e entra no diálogo, por exemplo, dos Nits, porque os Nits são aquelas pessoas que ficam presas no quarto, né, que entram em depressão, que se sentem sozinhos na sociedade. Se eles tivessem alguém pra apoiar, talvez eles não tivessem passado por aquela situação. Então são subtextos das coisas que acontecem ali no Japão. E mais uma vez, eu posso falar por cima, mas eu não posso falar de uma coisa que eu não passo, não é da minha cultura, mas que a gente sabe que acontece, e você vê que as obras, principalmente os animes nos últimos anos, como eu comentei no começo, a cultura pop japonesa, ela tá batendo nesse tema com várias obras pra tentar, né, trazer pra nova geração que tá vindo pro Japão ali, talvez um olhar diferente com o seu próximo, né? Eu acho que o Vulpix falou uma vez pra mim que o Japão olha as pessoas como se fossem engrenagens pra sociedade funcionar. Oi. E talvez essas obras começam a mostrar que não precisa ser só isso, né? Elas podem tratar o ser humano como ser humano mesmo. Né? O anime, ele é muito assertivo em tudo que ele quer propor, né? Ele te propõe uma dúvida, uma questão, te joga uma questão e ele mesmo consegue resolver de um jeito muito natural, de uma forma com que nenhum personagem fique desnorteado nessa trama. Porque, por exemplo, um anime que a gente gravou recentemente foi o Sonobisque Doll. E a gente tava comentando também bastante que a gente sentia que um problema de Sonobisque Doll com o romance, com o Slice of Life, principalmente o Chris, né? O Chris, ele pontuou, ele martelou bem nessa questão. Em Sonobisque Doll, a gente via muitos personagens, muitos personagens, e depois que a trama dessa questão, né, com alguns subtextos que tinha lá em Sonobisque Doll, ela era jogada e depois ela era descartada, o personagem que tinha sido mostrado naquele arco, naquela questão, o personagem ficava desnorteado, ele não servia mais pra trama, né? Parece que ela ficava jogado tipo assim, não tinha mais motivo pro personagem estar ali. E isso aqui não, ele tem poucos personagens suficiente e você consegue se importar com todos eles que estão ali e faz sentido eles estarem ali. Eu acho que por isso que ele parece tão, tipo, sabe, eles são suficientes, tudo que esse anime tá querendo propor. A obra trabalha com 7 personagens, né? Você vê, você tem o casal principal, né? A Kaoruko e o Rintaro. Você tem os 4 amigos, 3 amigos do Rintaro e a Subaru amigo do Kaoruko. Tem a Madoka, mas ela não, né? Ela é muito pouco classificada. E também a mãe do Rintaro, né? Esses 7 personagens levam a obra muito bem e passam a mensagem que precisa ser passada, né? Até o pai do Rintaro depois, no final. É que eu vejo o pai, por enquanto, como a Madoka, por exemplo. Madoka? É aquela amiga que aparece mais no começo, a do cabelo curto, a que tem óculos e tal. Que é uma amiga da escola também, da Kaoruko. Ela aparece antes da Subaru, só que quando a Subaru aparece, ela meio que fica escanteada. Talvez o pai do Rintaro, ele comece a aparecer mais na segunda temporada, dali pra frente, né? Mas na primeira, por enquanto, é só nesse arcozinho dos bolos aí, né? Não foi tão amplamente trabalhado como os outros, né? Eu acho legal a comparação com os outros dois animes, né? Com Sonobisque e com Toradora. No caso, assim, dessa coisa que o Lucas traz de resolução, né? Eu acho que Toradora ainda busca processo de resolução, só que a abordagem das obras são diferentes, né? E aí eu acho que também é interessante, a estruturação dos personagens é diferente, né? Os personagens de Toradora, eles buscam muito mais comédia e ação no processo, e aqui uma resolução mais dramática aqui em Kaoru Hana. E o que acontece, cara? O Aguri, ela é o personagem que puxa a narrativa central da obra, né? Não vou dizer que todos os personagens rodeiam ela, mas toda a trama principal rodeia ela na obra, né? E por mais que, em si, a gente vai ver muito mais a obra do ponto de vista do Rintaro, a obra em si, ela traz o peso e ela traz o processo narrativo a partir do processo de construção da personagem da Aguri. Então a gente ter essas discussões principais nesse ritmo é muito por causa de como acontece a formulação dessa personagem. E o que eu quero dizer com isso, cara? O tom da obra e a forma como ela é construída, eu acho que é o que quebra tudo, porque eu também concordo com o Lucas em certo sentido. Eu acho o Kaoru Hana aqui com pouco subtexto nesse contexto, mas uma obra de romance em si, ela não precisa ter muito subtexto nesse processo. O principal ali, eu acho até que ela vai ter mais, tá? Vou falar isso um pouquinho mais pra frente, mas aqui, a principal resolução é o romance dos dois personagens, né? Como eu falei, a gente é introduzido a um conflito e, na verdade, por causa dessa introdução desse conflito, existe uma consonância entre os personagens que caminham pra uma narrativa e a partir dali a gente vai ter que começar a construção da aproximação desses personagens e do caminhamento das resoluções, das discussões e por aí vai, né? E, finalmente, da formalização do romance. A partir desse momento, cara, que você ultrapassa o primeiro conflito, né? Ou então você estabiliza o primeiro conflito e você vai caminhar para uma segunda narrativa, que é a narrativa do romance, né? O que a gente tem, como o Vulpix foi apresentar, é um processo muito bem escrito pela autora de como é a vida de um adolescente, cara, porque eles têm atos de adolescente. Eu acho que o grande charme de Kaoru Hana é ter um ritmo muito interessante, ter personagens
personagens que eles vão ter no micro mesmo, nas pequenas reações, nos pequenos gestos, nas pequenas dúvidas, eles vão ter ações de adolescentes, sabe? De adolescentes que estão encontrando o primeiro romance, que estão encontrando as primeiras dúvidas, e tem um detalhe aqui que a gente tá falando, né? Que estão encontrando os primeiros problemas societários, entende? Por mais que o Rintaro tenha problemas antigos, por mais que a Subaru esteja trazendo problemas antigos, aqui eles são colocados, até por causa do primeiro arco que a gente tá falando aqui, do primeiro conflito das duas escolas, eles são colocados a enfrentar problemas da sociedade. E problemas da sociedade, a gente já é adulto, que a gente sabe disso, não tem jeito, cara. A gente tem que resolver pra gente e a sociedade vai caminhar à parte, sabe? Tipo assim, a gente tem que resolver o nosso. E é isso que os personagens fazem, né? Como o Lucas apresentou, que eles vão buscar uma resolução pra esse processo dentro deles. Eles não vão buscar uma resolução de tipo do conflito entre as duas escolas. Não é algo assim tão grande nesse primeiro momento aqui. A gente tá vendo o microcosmo desse grupo de personagens aqui. E aí que tá. Eu acho que a relação e o ato entre esses personagens, a forma como eles já é pré-estabelecido alguns, como por exemplo, a gente não, entre aspas, a gente não tem uma noção de como o Rintaro ficou amigo dos outros três. Não, já é estabelecido, eles são amigos, entendeu? Uhum. Eles vão bicando ali, tipo assim, cara, eu sou amigo dele desse jeito assim, mas eu penso isso, então minha dúvida é essa, eu queria que ele se abrisse mais comigo, esse tipo de coisa. E é natural, cara, isso é padrão da vida quando você tem um amigo, ao mesmo tempo a Subaru com a Guri, e aí depois, posteriormente, a relação com outras pessoas, sabe? E aí, cara, que eu acho que eu viro o charme da obra, entendeu? O processo de relação e de construção de personagens da obra, num tom e num ritmo tão gostoso como a obra vai sendo construída, nesse caso ela nem precisa dos subtextos, ela não precisa construir narrativas mais complexas, esse tipo de coisa, sabe? Porque, só pra dar um exemplo, é um anime que eu adoro, que é o Hinamatsuri. É um anime de comédia que tem 10 vezes mais de subtextos que tem aqui em Kaoru Hana, sabe? Lá, isso é intrínseco pra você construir narrativas, pra você construir perspectiva de personagens, pra você construir a própria gag de comédia, esse tipo de coisa. Aqui, não necessita. Aqui você consegue construir peso, você consegue construir personagens com diferentes camadas a partir das relações desses personagens. E assim, uma coisa melhor que a outra? Não, são estilos processuais de narrativas de você fazer. Até porque nós estamos falando aqui de um slice of life, sabe? Slice of life é muito isso. Você pode ter um slice of life como Pum Pum, que tem camada atrás de camada, depressão atrás de depressão, estruturação complexas atrás de estruturações complexas? Pode, entende? Mas em si, você não precisa, sabe? Você pode construir o que Kaoru Hana tá fazendo aqui. E é isso que eu acho que é um grande barato da obra, é você acompanhar como é que é essa relação entre adolescentes, sabe? Uhum. Muito mais do que nessa primeira temporada, muito mais do que necessariamente outras coisas que estão atrás da obra, outras coisas que a obra tá querendo falar e tal. Fica lá. Até porque, por exemplo, eu acho que o caminho natural da obra é formalizar o romance deles e aí voltar com a problemática do colégio. É o caminho das pedras, né? Subaru não falou isso à toa no começo, né? Então, porque, cara, você já estabeleceu o processo conflitual ali, você já estabeleceu um problema pra obra, entende? E é um problema temático pra obra. A gente já comentou aqui, a obra, ela trabalha esse tema da questão das classes, da questão do preconceito concebido, e o Vulpix veio trazer aqui a perspectiva do Japão ver muito a sua sociedade como pessoas, como, assim, engrenagens, né, do processual. Mas aí ele pode confirmar, o Japão também tem um processo muito estagnado de como você deve ser uma pessoa dentro da sociedade, né? Também tem muito nisso, né? Confirmo. As caxias são muito estabelecidas. E eu acho que é nisso que a obra mais vai trabalhar, entendeu? Tipo assim, o Rintaro é pré-julgado porque ele só resolveu sair de algumas caixinhas, ele foi pintar o cabelo e acabou. E aí a gente vê isso em processos delinquentes. Tipo, os delinquentes vão fazer isso por rebeldia, por querer se estabelecer dentro de uma sociedade, jogam pra fora, sabe? E aqui o Rintaro tá fazendo isso de um outro jeito. Eu acho que a obra tem esse detalhezinho também pra trabalhar os personagens. E a gente pode falar de camadas. Lembrando que o Rintaro já passava por isso antes de pintar o cabelo, né? Pintar o cabelo foi meio que um processo de, entre aspas, cura pra ele, né? Ele se sentia mais poderoso de alguma forma, sendo parecido com alguém que ele via como alguém impressionante, né? Ele admira. Exato. Eu quero que os nossos ouvintes consigam entender, numa perspectiva de não de narrativa, mas de construção de personagem, é muito próximo também da ideia de o moleque ser um delinquente e ele pintar o cabelo pra ele mostrar que ele tá querendo ser um rebelde, que ele tá querendo ganhar força. É o mesmo processual de separação. Só que no caso do Rintaro, a busca de espelhar alguém que ele tem como um ídolo, ou então algum processo de idealizante. Os dois são dois processos idealizantes.
antes, só que de duas formas diferentes, entendeu? Um é mais rebelde e o outro é um processo mais introspectivo. E eu acho que essa é a palavra mais interessante pra Kaoru Hana. Kaoru Hana é um romance mais introspectivo na sua essência, sabe? E é bacana que você comentou que eles até comentam, né, como o Rintaro conheceu ali os amigos dele, mas assim, também se não tivesse comentado, tava tudo bem, sabe? Quando eles comentam isso, né, o Rintaro fala, não, eu era sozinho ali no mundo, aí eu cheguei naquela escola, aí eu acabei fazendo uma amizade com os caras mais esquisitos da escola, e essas pessoas me abraçaram, né? E aí você vê, né, que as amizades que são formadas são verdadeiras, né? É sempre um espelho, né? A Hoshina, a Subaru, ela passa a mesma coisa que o Rintaro, né? Só que aí também a Waguri, ela vê ela como uma amiga de verdade. Ela fala, não, vem aqui, você é uma pessoa legal. Questão de ver a pessoa por dentro e não o que o rosto demonstra, né? Não o que o cabelo platinado loiro, não o que a cara de mal, né? E sim o que a pessoa é de verdade, o que a pessoa é por dentro, né? E você vê que no fim das contas, até o Natsuzawa, que às vezes, assim, ele é mais fechadão, todos os personagens são mais gentis. Ele só não sabe se expressar da forma que é o mais simples, né? Ele tem forma diferente de se expressar, e isso é muito pontuado também. O Carlos foi muito assertivo quando ele falou do processo, né? De que eles são adolescentes, de que eles estão descobrindo sentimentos, de que adolescente age com muitas dúvidas, às vezes por impulso. Você vê até no flashback quando a Kaoru, ela tá contando, né, no último episódio, como é que ela conheceu o Rintaro, né? E que o Rintaro não se lembrava, que ela, muitas vezes, ela queria chegar nele, queria falar com o Rintaro, né? Por isso que ela ia tantas vezes na confeitaria pra poder ver ele, nem que fosse só pra poder ver ele, tentar um pouquinho assim, sabe? De conversar com ele, trocar umas palavrinhas, mas ele tava sempre lá no fundo, às vezes não tava, então ela ficou muito, muito tempo assim, ó, sabe? Dias, semanas, meses, assim, pra até ela surgiu uma oportunidade, até que uma hora acabou chegando a desistir, e no dia mais improvável que ela não tivesse arrumado, ela encontrou com ele, né? E, tipo, é muito coisa de adolescente, sabe? É coisa que aconteceria na vida real também, né? Porque você tem medo do seu sentimento, você tem medo da rejeição, você tem medo de perder o sentimento que você tá nutrindo, né? Então isso é muito coisa de adolescente, né? De um romance de adolescente que tá descobrindo como é se apaixonar. E principalmente em um ambiente que você é tão julgado, é complicado pra você se abrir, né? Abrir seus sentimentos, você tem medo de se abrir e acabar se quebrando, né? Sendo objeto de chacota e se quebrar de vez, né? Também. E além disso, né, assim, adolescentes são a flor da pele, sabe? Então, tipo assim, essa questão da rejeição que o Raul trouxe, cara, quando você é adolescente, você ser rejeitado de algo é como se fosse o fim do mundo, sabe? Adolescentes passam por vários fins do mundo, sabe? Porque o mundo deles também, de vez em quando, é muito pequeno nessa perspectiva. É legal ver anime de adolescente de vez em quando é muito bem retratado, porque a gente tem essa noção, né? E, tipo assim, cara, isso aí não é nada demais, bola pra frente. Assim, quando a gente era adolescente, a gente tinha essa perspectiva de, tipo assim, se isso acontecer é o fim da minha vida, esse tipo de coisa assim, sabe? E eu acho que aqui o anime, ele é um acerto muito bom da roteirista, né? No caso da autora, né? Ele consegue ter muito o feeling de fazer as coisas serem pequenas, mas ao mesmo tempo a gente conseguir entender esse sentimento das personagens. Acho que o Raul falou da roupa, ou foi o Vulpix, né? De ela aparecer e quando ela conseguiu encontrar com ele, ela fica tipo assim, nossa, eu não tô com a roupa apropriada e tal. Pois é. E as duas vezes que ela teve duas vezes isso na obra, né? Quando ela vai visitar o apartamento deles, que elas sobem, né? E depois quando ela conta o passado. E assim, cara, é uma reação completamente normal de adolescente. Por que vai acontecer minha roupa, esse tipo de coisa e tal. Eu acho que esses micro detalhes da obra, sabe? É o que vai dando o charmezinho, vai dando o charme não só pra obra como um todo, mas pros personagens. Os personagens são muito, muito, muito charmosos, assim. Porque é natural. É natural. É claro, a Waguri é tipo assim, a mina fofa escarrada, né? Construa um personagem fofo. É isso aí. E é legal, segundo o que você falou, dela se arrumar e tal, é que a obra vai dando spoilers, né? Porque toda vez que mostrava a Waguri criança, cabelinho japonês, né? Lisinho e tal. Aí, quando aparece ela adolescente, ela sempre tá com o cabelo arrumado, enroladinho, né? Você vê, assim, até aquele negócio mais uma pessoa de elite, né? Elitizada, que tem tempo de se arrumar e tal. E aí você vê no final da obra que, não, o cabelo dela continua sendo aquele cabelo lisinho de quando ela era criança. É porque ela se arrumava pra encontrar o Rintaro. Ela queria mostrar o melhor dela pra ele, né? Porque ela se apaixonou, entre aspas, sido salva por ele, né? Sem ele saber. Sim. E é legal isso, né, cara? Essas narrativas, assim, tipo, tem alguns que de camadas, assim, na obra. Toda obra vai ter esse tipo de coisa. Pequenos momentos das nossas vidas que outras pessoas são importantes e elas nem sabem que é isso que elas são, né? Tipo assim, isso acontece na vida de todo mundo, tá, gente? Tipo assim, algum momento que você tá triste, algum momento que tá acontecendo alguma coisa, tudo mais,
e tal, e alguém, sei lá, do caso, provavelmente algum amigo, alguém conhecido do Raul, chegou lá e pagou só uma cerveja pra ele. Porra, só aquilo ali já é a melhor coisa. Era o bagulho que você tava precisando. Às vezes você ganha o dia, às vezes você precisa disso, né? Na forma de escrever um Slice of Life, a autora aqui, ela consegue entender esse meandro dos mínimos, que ela consegue construir narrativa nisso. E aí, com isso, ele vai indo dando ritmo pra obra e vai construindo esse processo. E aí a gente vai ver o finalmente desse forma de narrar, né, com o histórico passado da Awaguri. Mas ela vai sempre pontuando essas coisas, né? A forma como os amigos do Rintaro vão contando de como eles percebem certas pequenas coisas nele, e eles queriam, pô, mano, você abre mais com a gente, pô, o Rintaro é importante pra mim por causa disso, por causa que ele fez isso e tudo mais e tal. O Rintaro tinha medo, né, de falar que a casa dele era uma confeitaria. Sim, e ser julgado, né? Isso. Ele não é um anime complexo. Ele não é um anime, por exemplo, assim, ele nem tenta, tá, ser. Não. Mas, por exemplo, ele não tenta abordar por exemplo, o trauma como um Sangatsu no Lion, sabe? A pegada é outra. É um anime voltado, sim, ao romance. Só que ele, não, ao contrário de outras obras, ele não tenta fazer todos os dilemas dos personagens ser muito travado em torno disso. Parece que é só pra dar um contexto, né? É pra dar peso pros personagens, é isso. Ele é um drama leve, ele mostra ali o que os personagens passam, mas ele não vai virar aquele dramalhão mexicano pra chegar no final. Ele não é dramático, assim, em estrutura narrativa, assim, na forma de... Mas ele é dramático na forma de narrar, entende o que eu tô falando? Tipo, as escolhas de direção, a forma lenta que a obra vai dando pras coisas, câmera lenta pra algumas coisinhas, o foco com os moleques falando no fundo e a mãe do Rintaro no primeiro plano, tipo assim, a separação de planos. Então, tipo assim, o ato, a forma como o anime se constrói, ele é dramático. Ele é bastante dramático nesse sentido. Mas a obra não se segura nesse drama pra se construir um processo, entendeu? É só pra dar peso pro processo narrativo dela mesma. Exatamente. E assim, eu acho que vai muito justamente a lentidão que se dá ao anime, porque é um anime que ele, ao mesmo tempo que parece que o tempo passa muito rápido, né? Você vê assim, os 2 episódios, é um anime gostoso, agradável de se assistir. Ao mesmo tempo que ele parece lento, você não consegue falar assim, pô, mas é um anime arrastado. Não, é um anime lento, mas não é arrastado, né? É um bagulho bem louco. Uhum. E assim, eu acho que esse ritmo dele, que é cadenciado, acho que a palavra talvez seja essa, é justamente o que faz os personagens terem tempo de você entender eles, né? De você entender os pensamentos deles e a forma como eles interpretam cada situação, né? O ponto de vista dele a cada problema que surge durante a obra, né? Quando a gente olha pra outras obras, assim, com outras séries, que a gente fala assim, caramba, pô, mas é muito vazia a série. Pô, é justamente por isso que às vezes você tenta, sei lá, correr com o romance. Muitas pessoas, quando você fala sobre a hora de romance no geral, assim, acontece muito mais com comédia romântica, mas no geral, sei lá, Domestic Noite também acontece, sei lá. A questão é que você fala assim, caramba, cara, eu vou ver 1 milhão de episódios, 240 mil capítulos de mangá pra finalmente ter um desenvolvimento real de romance. Se o autor for bom, ele consegue fazer isso acontecer junto com uma narrativa de universo e não fazer uma história que seja unicamente desenvolvimento amoroso que fica se enrolando, criando dilema, criando triângulos amorosos o tempo todo. Você conseguiu em Kaoru Hana desenvolver 12 episódios em que o casal se desenvolve, em que em momento algum você vê a menção, a possibilidade de um triângulo amoroso, cara. Porque os personagens são bem decididos e você trata a história como o desenvolvimento desses personagens e o desenvolvimento deles como seres humanos e como eles encaram os problemas é o que torna o romance melhor. Uhum. Eu acho que vai muito disso. A gente já disse em outros podcasts que muitas vezes a gente reclamou que às vezes animes de romance eram animes meio cegos, porque eles eram anime exclusivamente de romance e que tudo nele dependia de como o romance ia se desenvolver. Quando, na verdade, é muito mais interessante você fazer um anime de qualquer outro tema, seja um anime de comédia, seja um anime de drama, seja um anime de esporte, seja o que você gostar mais, com romance, sabe? Você ter uma trama ali, claro, que o romance tenha peso, mas que tenha um outro foco que você consiga usar como desenvolvimento e o romance andar em paralelo, né? Você, tipo, falar de colocar ele em segundo plano, né? Tipo, talvez como que o Fullmetal faz. Não colocar em segundo plano, mas em paralelo, sabe? Você criar uma narrativa de alguma outra coisa que você fala assim, esse personagem não está só se movendo, ele não só existe única e exclusivamente pelo romance. Nisekoi era assim, por exemplo. Nisekoi, toda vez que a narrativa, toda vez que a história dava uma parada que o autor fazia, adicionava uma nova garota pra jurar um novo problema. Sendo que você já tinha um número
número grande de personagens que você poderia trabalhar esses personagens se você fosse um bom autor, entendeu? A gente tem, por exemplo, outro anime que tem aqui no MDA, que é o Blue Box. O Blue Box, ele traz o quê? Em vez desse drama do colégio, em vez desse drama dos preconceitos dos personagens, o que ele traz? Ele traz o esporte pra ser algo em paralelo aos personagens. Então, cada personagem tem o seu objetivo de vida, o seu objetivo esportivo ali em paralelo, pra você ir tratando, pra você não tornar aqueles personagens vazios e movidos exclusivamente por causa do romance, entendeu? Então, acho que isso que torna a Kaoru tão legal, porque a autora, ela sabe realmente criar personagens, mas fazer com que eles se movam. O romance é muito importante, claro, mas assim, os personagens, eles têm peso independente do romance, sabe? O Rintaro, ele é um personagem que se abre muito com os amigos, mas os amigos entendem ele muito antes de dar o Akuro aparecer. A gente vê, claro, a interação deles com o Rintaro com relação a Kaoru, mas eles já, você entende que eles já entendem o Rintaro muito antes disso. Kaoru não vem ali pra fazer eles descobrirem que o Rintaro é um cara legal. Eles já sabem que o Rintaro é um cara legal. Vocês falaram bastante sobre o ritmo da obra e eu vim pesquisar quanto que eles tiraram do original, né, pra fazer essa primeira temporada. E é interessante, os 3 primeiros capítulos, eles parecem mais lentos e aos poucos, né, a obra vai te ganhando e parece que os episódios vão passando mais rápido. E aí eu tava pesquisando aqui, a obra cobre até o capítulo 40 do mangá. Os capítulos do mangá, pelo que eu percebi aqui, eles têm 30 páginas, tá? O capítulo 1 e 2, eles cobrem cada um só um capítulo. O episódio 1 é o capítulo 1 do mangá, o episódio 2 é o capítulo 2 do mangá. Já no episódio 3, eles já começam a cobrir 2 capítulos. Do episódio 4 até o episódio 9, são 3 capítulos em cada episódio. E os últimos, eles cobrem de 4 a 5 capítulos do mangá. Aham. E você vê que realmente já tem mais informação nesses episódios finais, né? Eu acho que a Cloverworks, né, o estúdio que tá trabalhando com anime, ele... Cara, o Cloverworks tá acertando muito, né? Ela acertou muito com o Kaoruhana na divisão dos episódios, como iria adaptar. Eu coloco pra mim, tá? Isso aqui é eu, Vulpix, falando. Ele já era um anime bom até o 8. Depois do 9, ele parece que dá um up, mas um up muito grande. Muito grande. O 9, pra mim, é o melhor episódio que tem, né? Que é o episódio que eles estão na casa do Rintaro e acontece muita coisa mesmo ali. São coisas muito banais, às vezes, que você olha assim e fala, nossa, que banal isso. Nossa, que coisa mais rasa, né? Mas não é raso. Para o Rintaro e pros personagens que estão ali, é muito importante isso. Principalmente por Rintaro e pra mãe dele, né? Principalmente por Rintaro e pra mãe dele. Talvez até pra mãe dele. Mais pra mãe dele. Porque ali você consegue enxergar que tem muita coisa guardada. Principalmente pela mãe. Porque a mãe é aquela pessoa que se colocou piercing no ouvido, né? No caso, ela colocou um brinco e pintou o cabelo de loiro por causa do Rintaro, né? Isso a gente vê no último episódio. E... O último episódio? No último? No 11, no 12, não lembro. A gente vê que ela se preocupava muito que ele não tinha amigos, né? Pra amigos, tipo, sabe? Aquele amigo, vem aqui em casa, né? Traz amigos aqui em casa pra gente servir bolo pra ele, essas coisas. E quando ela viu que esses amigos eram amigos verdadeiros e ela tava subindo no quarto pra ir trazer bolo pra eles, ela pegou a conversa pela metade de que o Usami tava falando. Então eu acho que aquelas pessoas que estavam contigo no passado, eles eram cegos, né? Porque, claramente, se eu fosse amigo, se eu tivesse encontrado você quando mais novo, eu com certeza seria amigo seu. Porque com certeza aquelas pessoas seriam cegas, né? De não perceber que você é uma pessoa boa. Aí chega a Kaoruko e ela fala, é verdade, eu também seria seu amigo. Todo mundo fala que seria amigo dele. E isso, pra mãe dele, é muito importante. Pra ver que o filho, finalmente, tá conseguindo fazer amizades verdadeiras e pessoas que são boas de estar em volta. E eu acho que isso, pra mãe, é uma coisa muito importante. Que ela sempre teve esse medo. Sim. E você falou no episódio que nada tá lá à toa, né, nesse anime. E a mãe dela é o maior exemplo. Você vê a mãe dela meio que empurrando o filho pra conhecer a menina, né, a menina que seria totalmente diferente dele, e aí ele começa a conhecer e eles se apaixonam. Aí tem uma cena que eu acho muito bacana, porque parece que ela tá jogada ali. Quando começa esse arco do almoço com os amigos, eu não lembro que personagem vira pra ela e fala assim, nossa tia, você é loira? Aí ela fala assim, combina comigo, né? Aí depois a gente vai ver que ela fez isso por ele, depois a gente vai ver tudo que ela faz por ele, só que o que ela faz por ele, ela não quer nem que ele perceba que ela tá fazendo isso por ele, ela tá fazendo por amor. Ela quer dar segurança pra ele também. Exatamente. E aí, no final do episódio, quando ele agradece ela, é aí que ela percebe que ela foi vista o tempo todo, né? É isso que eu falei, né? Pode parecer banal pra quem sempre teve isso, mas a gente vê que não é todo mundo que tem, né, um pai ou uma mãe que faz tudo por você, que você tem, às vezes, tipo, não tem esse carinho, né? E o Rintaro, ele sempre teve
teve. Mas ele nunca demonstrou, assim, né, com tanto afinco. Mas a mãe nunca deixou de amar ele por isso, né? Ela sempre fez tudo por ele e ela sabe que ele é grato por isso. Mas não precisa que ele diga isso pra ela. Mas quando ele diz, sabe, parece que o mundo dela tira um peso enorme. Esse peso do mundo dela sai pelas lágrimas. Tanto que ela só sai do quarto, né? Tipo, e a gente vê, né, que é uma relação muito, muito interessante que tá sendo construída e a autora acerta muito nisso. Aí você vê que vem da mãe e do pai, né? E é uma cena que parece comum, quando o pai chega em casa cansado e ela chega e fala assim, hoje nosso filho trouxe amigos em casa. E ele fica meio assustado, mas ele nunca trouxe ninguém, não, mas agora ele tem amigos de verdade. E você vê que ele fica emocionado. Tanto que você vê que a partir desse momento, a gente vê o pai do Rintaro tentando ser um pouco mais presente, tentando ajudar de alguma forma, e aí acaba combinando no arco, né, que ele vai ajudar o filho a fazer o bolo de aniversário, né? O do pai também, né, pô? A gente fala que o pai, ele chegou um pouco tarde, né, pra ser apresentado na história, mas na verdade ele não é tarde, né? Ele aparece no momento certo, no momento que ele é pra aparecer. É tarde pra temporada, né? Porque a gente não tem muito desse personagem, mas é claro que a gente vai ver muito mais dele, assim como a gente viu da mãe, nos próximos arcos da obra. Acredito que sim. Até porque talvez ele tenha achado o que ele quer fazer no futuro, né? Porque eu achei muito interessante a pergunta que o pai dele fez pro Rintaro, né? Pro filho. Que assim, o Rintaro falou, eu quero fazer um bolo pra Kaoru. Aí ele fala, tá, o que você quer mostrar com o bolo? Alguém fala, que tipo de bolo você quer fazer? Ele fala, você tá perguntando o quê? O tipo morango, chocolate, não sei o que. Ele fala, não, eu quero te perguntar o que você quer transmitir com esse bolo, é o sentimento. A questão da obra de arte, né? É, exato, porque às vezes, tipo assim, pra ele, que é um confeiteiro, pra ele às vezes não é só fazer bolo, né? Não é só tá gostoso, mas sim de você fazer que tipo de sentimento você quer colocar ali dentro, né? Porque você tá fazendo isso não só pra pessoa sentir que é gostoso o bolo, mas o Rintaro, principalmente, ele quer transmitir alguma coisa com esse bolo. E eu acho que é nisso que é o carinho. É o carinho, é o afeto, é o conforto, né? E não é porque a Kaoru falou que é gostoso que ele quer fazer mais bolo, que ele quer aprender mais de confeitaria, e sim porque o sentimento que ele fez a Kaoru sentir, que é uma pessoa que ele gosta, né? Pra ele foi muito importante falar que toda a família gostou do bolo, ela gostou do bolo e que ele quer fazer mais por isso, porque pra ele foi importante, né? Porque foi uma coisa que ele fez com as próprias mãos, que ele se esforçou tanto por isso, ele teve o carinho recebido, né? Coisa que ele não teve antes por outras pessoas, né? Tipo, na infância dele. E ele agora tem amigos que se importam com ele. Eu acho que isso é muito bonito. E agora vamos para as considerações finais e notas para Kaoru Hana. O anime de Kaoru Hana, ele foi uma grata surpresa, assim, ao mesmo tempo que eu já sabia que devia ser algo interessante pelo burburinho que ele vinha fazendo, né? Só para as pessoas saberem, eu comentei que foi os 3 animes ao mesmo tempo na mesma temporada, mas Kaoru Hana saiu depois, né? Ele saiu um tempo depois na Netflix. Ele não saiu certinho com a temporada de anime completa. Não fui pesquisar para ver se teve atraso na produção ou algo parecido, só para informar a galera. E nesse caso, eu fiquei bem impressionado com a forma como a autora e ela faz esse desenvolvimento dos personagens, como ela trata os personagens e como ela faz uma construção narrativa muito bem feitinha, cara. Pra esse romance que a gente tá vendo. Porque no final das contas, a gente já comentou, é um romance mela cueca, né? Até aqui, pelo menos, é um romance bem mela cueca. Então é aquela história de romance que afaga o coração, como comentou, né? Os personagens são personagens gostosos de se acompanhar. A nossa heroína é super fofa, né? E ela quase 80% dos casos vê o melhor do mundo, vê o melhor das pessoas. Então, aquela obra que, como a gente já comentou, trabalha nos pequenos detalhes e assim vai sendo construída e vai acariciando o nosso coração, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma obra que eu entendo o processo narrativo que foi tomado e eu acho que a segunda temporada, com certeza vai vir aí, ela vai, eu espero que ela tenha alguns conflitos a mais, rechear esse bolo, já que a gente tá falando aqui de bolo, né? Pra que aí sim, de fato, a obra tenha mais camadas. Então trate um pouquinho melhor a questão da escola, a rivalidade entre as escolas. Talvez trazer uma personagem como... eu também não li o mangá, né? Se a MPEG quiser mandar alguma pra casa, à vontade. Mas... Alô, Di! Né? Pô, faço até review. Eu acho que, sei lá, introduzir algum personagem de diretoria, de professor da escola, lá da... como é que é o nome das escolas? Da Shidori e Kyo... O quê? Kikyo, né? Aí introduzir algum diretor da Kikyo, que
ressalte esse processo conflitivo que a obra pode vir a ter, né? Essa construção mais pesada que pode ter. Porque, por enquanto, cara, é uma obra que ele caminhou pro romance, caminhou para um processo que a gente já entendeu a construção narrativa, já entendeu os dilemas que a obra quer tratar e caminhou muito bem. Eu espero que só colocar essa questão inicial e não trabalhar ela mais a fundo, acho que fica faltando como um todo para uma primeira temporada. É claro que no final de tudo, se a gente for olhar como um processo completo, quando for olhar a segunda, talvez terceiras temporadas e por aí vai, a gente vai entender a narrativa. E aí, nesse ponto, que falta alguma coisa pra obra, sabe? Tipo assim, pra primeira temporada. Acho que falta tocar um pouco mais nesse assunto e tal, e é onde que me pega um pouquinho mais pra achar que é uma obra, assim, com essa força toda que a gente tá falando. Eu vou dar um 8,5 aqui, eu acho que eu ia dar 8, mas eu acho que a fofura das nossas personagens aí merece um 0,5 a mais, né? Como eu falei, eu gosto de ver que os nossos queridos delinquentes são os últimos românticos e eles estão amando, velho. Isso é muito divertido. Bom, eu não vou me estender muito não, eu acho que eu já consegui transmitir as minhas ideias. Eu acho que é um anime que ele consegue ter um drama ali na dose certa, ele consegue, de forma até limitada, mas de forma bem objetiva, tratar os problemas dos personagens. E eu gosto desses personagens porque, como, de novo, eu já disse durante o podcast, eles são personagens, são grandes resolvedores de problemas, eles não são perpetuadores como da grande maioria das obras acaba acontecendo. Então, os personagens aqui são muito carismáticos, são muito interessantes. Não são aqueles personagens que você talvez vai lembrar daqui a 20 anos, mas durante a série são personagens muito, muito legais, entendeu? São personagens que, pô, dentro aí da obra, são, como acho que o Rubens comentou, não são personagens inúteis, né? Todos eles realmente do núcleo de personagens principais, eles têm realmente uma importância, uma função e eles se complementam. E tudo que eu disse durante o cast, assim, eu acho que a gente já nem comentou muito sobre a parte técnica exatamente do anime, né? Que o anime, assim, é bem produzido, não tá devendo nada, eu acho que ele consegue ser bem eficiente pro tipo de gênero que ele é. Cara, eu vou dar um 8,5 também, porque eu acho que os personagens são muito bons, o drama é muito bem equilibrado. Não tem comédia, né? A comédia não é o foco, mas ele, dentro ali do drama e do romance, ele funciona muito bem e eu acho que vale a nota. Eu vou pegar o gancho aqui do Lucas que ele falou sobre a comédia, né? Já partindo das minhas considerações finais. Eu acho que o anime também não é focado, claro, na comédia. Ele não é um anime de gênero de comédia, mas ele tem os seus pontos de alívio cômico em algumas partes, né? Que a gente acaba até dando umas gargalhadas, umas risadas, porque é coisa do Slice of Life também, né? Coisa do dia a dia. Por exemplo, quando eles estão lá estudando, aí a Subaru, que é uma aluna bem inteligente, também ela não sabe refazer uma questão, aí chega o Natsuzawa e, tipo, faz como se fosse a coisa mais simples do mundo, ele fala, como assim você não consegue fazer isso? Isso é tão simples, só tem um jeito de resolver. Você acaba dando umas risadinhas, assim, nesses momentos de alívio cômico, né, pra tirar aquela tensão, né, de estar sempre resolvendo algum conflito importante no subtexto, na subtrama, né, e eu acho que isso traz mais consistência pra história inteira, né, porque se tem algo que eu não gosto de ver, que eu não gosto de ver, mas que eu sinto um pouco de preguiça em anime de romance, é romance que tenta trabalhar muito o caso de, não são todos, né, não podemos generalizar e rotular. Acho que foi o Lucas que falou sobre, isso aqui não é um anime que tem triângulo amoroso. Tem obras que se seguram muito nessa coisa de, o triângulo amoroso, ele vai ser o ponto de conflito e que vai ter que se resolver esse conflito durante a obra inteira. Às vezes nem são triângulos, às vezes é um quarteto, um quinto, né, quíntuplo, sei lá como é que se diz isso, mas são vários pretendentes, né, para o relacionamento, e se você se prende muito nisso, às vezes acaba ficando muito chato, porque às vezes é um romance e slice of life. A gente tem que lembrar que os dois, eles não andam junto, né? Quer dizer, eles não andam sempre junto, eles não tem que sempre andar junto. Mas quando eles andam junto, eles se casam. Tem coisas que algumas obras de romance e slice of life falham, que é você focar muito no romance e esquecer do slice of life. Aqui não. Aqui você trabalha o slice of life e você trabalha o romance, os dois. E os dois se conversam de um jeito muito gostoso. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto e acha que é tanto assertiva a parte dos episódios, eles não parecerem que tá sempre tem algum episódio meio desnorteado. Pra mim isso tá ótimo. Eu só fico pensando com o que vai ser daqui pra frente, né, com o Kaoruko. Ele tá se encaminhando muito do jeito que tá agora, né, eu acho que a primeira temporada ela foi ótima, mas eu ainda quero ver mais o que vai acontecer daqui pra frente, né, como é que eles vão desenvolver todos os conflitos. Eles abriram muitas questões que provavelmente vão ser desenvolvidas agora, que é a questão de que, você resolveu todos os conflitos, por exemplo, da Subaru com relação aos meninos lá da Chidori, né, ela aceitou a amizade com os meninos da Chidori,
Chidori e os meninos da Chidori aceitaram as meninas da Kikyo, né, com a amizade. Agora eles têm um núcleo fechado. E como é que isso vai se desenvolver agora? Quais são os próximos conflitos? Né, os próximos conflitos provavelmente vai ser, como a gente comentou aqui, provavelmente com o pessoal das escolas, né, as duas escolas. Os preconceitos que talvez possam acabar sofrendo por ambas as partes das escolas, como é que o relacionamento vai durar, né, como é que eles vão superar essas barreiras. Então isso me traz muita curiosidade para ver como é que vai ser desenvolvido tudo isso e se eles vão acertar nesse ponto. Gosto muito da abertura e do encerramento, também acho que a gente não chegou a comentar, como o Lucano me disse, a gente não falando muito das partes técnicas, né, porque a gente até tinha muita coisa pra falar sobre até a narrativa mesmo em si. Eu vou deixar com uma nota um pouco acima, eu vou deixar com 9. Pra mim é um 9 porque eu acho que ele trabalha muito bem, coisas que às vezes não são trabalhadas, Slice of Life e romance. Tá certo que eu não cheguei a ver os últimos romance Slice of Life das últimas temporadas dos últimos anos, né, até porque eu passei afastado de acordo com o que eu assistia antes e com o que eu vi agora. Eu acho que Kaoruko, ela se propõe a fazer muito bem, com o suficiente com o que ela quer propor. Pra mim é um 9. É sobre isso, né, que o pessoal comentou. Eu acho que a primeira temporada, ela trabalhou muito bem os personagens, né, aquele grupo fechado, para que a gente nos próximos arcos possa ver a obra se expandindo, né. Não acho que nessa temporada devia já aparecer essa situação da escola e tudo mais, até porque a gente tá conhecendo os personagens, eu acho que as coisas vão se abrindo aos poucos, né, o roteiro, e a gente vê que é bem ritmado, é bem mais lento e tudo mais. Então eles apresentaram os personagens dessa primeira temporada, resolveram a questão do casal, que eu acho isso muito importante. Pô, a gente já tá de saco cheio de romance, o casal só vai ficar junto no último episódio, porque não sei o que e tal. Cara, ó, agora eles são um casal e eles vão ter que lidar com a questão desse seu casal, porque ela vai continuar sendo bolsista, ele vai continuar sendo de uma escola rival, e quando as pessoas dessas escolas descobrirem esse relacionamento e descobrirem essa amizade, né, eles vão sofrer preconceito dentro das próprias escolas. Isso vai causar uma guerra entre escolas? A gente não sabe, a gente vai descobrir nas próximas temporadas, mas eu vou dizer que eu saí muito satisfeito do que eu vi, porque eu assisti os 2 primeiros episódios e eu falei, poxa, cara, vai ser difícil terminar isso aqui, porque é lento e tal. Chegou um momento no segundo episódio, do meio quase pro final, que o anime me pegou e eu não senti mais o anime ser lento. Eu só queria saber o que acontecia a cada episódio, cara, eu queria terminar logo. E eu devorei os episódios de uma maneira absurda, cara. Foi aquele tipo de anime que a gente não espera nada e entrega muita coisa, e ainda espero muito mais nas próximas temporadas, mas nessa, pra mim, é 9. E com 2,9 e 2,8,5, a média é 8,75, meu amigo. E você? O que você achou de Kaoru Hana? Comenta pra gente. Você pode mandar e-mail pra podcast@domundodosanimes.com ou, claro, né, deixar a mensagem na sua rede social, no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que a seção de e-mails a gente só lê as mensagens do Spotify e os e-mails, tá bom? Porque não tem como a gente pegar de todas as redes sociais e tal, e separar, e ia ficar uma sessão de e-mail muito grande, então só de Spotify e e-mail em si, combinado? E lembrando também que você pode ir com a gente pro Anime Friends, meu amigo. Agora, padrinho, a partir de R$5 vai concorrer ingresso para todos os dias de Anime Friends. É isso, pessoal, se você quer concorrer, você assine o nosso padrinho e venha conversar com a gente também. Vai lá no catarse.me/MDA e a partir dos R$5 você já pode ser nosso padrinho. Cara, cada R$5 ajuda muito a gente. Inclusive, a gente vai estar nessa época de Anime Friends, já ajuda a gente com algumas coisas, ajuda a gente com questão de tempo de edição, né? Porque eu, o Lucas, a gente tira tempo, né, pra editar, a gente não tem condição ainda pra pagar um editor, né? Então, precisamos de mais padrinhos pra gente pagar um editor e, claro, trazendo novos projetos e novas coisas pra vocês, né? Lembrando que a gente trouxe o projeto do Japão ano passado, que só padrinho soube o que aconteceu nas 24 horas de todos os dias do Japão, né, Vopix? E o próximo é na Suíça. Olha aí, o próximo é na Suíça, junto com a Fórmula 1, né? Junto com o Verstappen. Isso, e muitos chocolates e relógios. Exatamente. Então, faça como eles. Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loureis, Edras Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e seja nosso padrinho. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.